bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e o nosso convidado da semana, ele tem MBA em Negócios Internacionais pela Univale, é formado em Publicidade e Propaganda pela Univale, ele possui mais de 9 anos de experiência na área de comércio exterior e ele veio compartilhar conosco a sua trajetória e nos dar informações sobre essa área aí tão bacana de trabalhar, que é a área de relações internacionais, comércio exterior. Para você aí que gosta de viajar, que gosta de ter uma vida bastante dinâmica, fique com a gente, o programa Histórias e Conquistas está começando. O entrevistado dessa semana é o Pedro Fontes. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço, né? É um prazer te conhecer. Você foi aluna da professora Dinorá? Fui aluna da professora Dinorá, Isso. Excelente professora. Ela foi, inclusive, minha professora no mestrado que eu fiz, né? Estou me formando mestre agora, final do mês. Eu espero. E ela foi minha professora também, daí eu perguntei uma indicação e ela me indicou você. Fiquei bem feliz aí pela oportunidade, que bom que você aceitou o convite. Agradeço bastante aí a Dinorá, né, o reconhecimento, porque pra gente também é uma vitória estar hoje aqui sendo entrevistado e muito obrigado. Né? Legal, e você tem mais de 9 anos nessa área? Mais de 9 anos trabalhando nessa área. De comércio exterior? De comércio exterior. Então, como é que foi? Porque você é formado em publicidade e propaganda. Isso. Assim, na realidade, assim, eu saí de Brasília muito novo, cheguei aqui, comecei a dar aula de web, aí comecei aquela fase de adolescente e tudo mais. E a gente vai aprendendo a trabalhar com Excel e tudo mais. E as empresas que são bastante focadas em exportação. A gente tinha, na época, as empresas grandes, né, que a gente já fez trabalhos para eles. Uma delas, eu não sei nem se pode falar o nome, mas... Pode, não tem problema. Né? A gente trabalhou um pouco com a Cargill na Seara, a gente desenvolveu um sistema para eles na época, trabalhava bastante com o sistema logístico para Maersk, para essas outras empresas de logística, Safmarine, e aí vai. E surgiu a oportunidade de trabalhar na Aurora Alimentos, na época também. E na Aurora eu entrei e comecei a fazer a área de Business Intelligence, que fazia toda essa parte de monitoramento de pricing e exportação, né? Eu tinha que saber qual era o preço de exportação, qual era o preço da fatura, qual era o preço de embarque, até mesmo para acompanhar o dólar e tal. Então eu sempre passava isso para a diretoria e para a presidência da empresa, na época. E aí em 2008 a gente sabe teve aquela crise mundial, né? E aí me mudei para São Paulo e tudo mais, fiquei mais um tempo na Aurora, lá fiquei bastante tempo assim trabalhando com o pessoal, que é uma empresa fenomenal, e fui trabalhar aí dali eu saí e fui trabalhar na empresa chamada Tyson Foods em Curitiba, né? A Tyson também já estava crescendo no mercado brasileiro e tudo mais, que foi uma baita escola também, né? A gente fica bastante agradecido. E surgiu a oportunidade de viajar para a França, né? Nessa época, na Cial, que é uma feira de alimentos que bastante gente conhece, e eu fui para essa feira e lá eu estava no stand da Tyson, junto com os americanos, junto com no stand americano, né? E a empresa me encontrou lá, eles fazem negócio com a Tyson no ramo de suíno, e a Seaboard Corporation, que é a PS Internacional, veio me entrevistar, e na hora já perguntaram se tinha algum brasileiro interessado, e eu falei, opa, porque né, já havia morado antes nos Estados Unidos, em 94, acho que foi essa época. E aí, como já tinha mais ou menos uma experiência lá, eles falaram assim, então a gente vamos fazer uma entrevista e tal. E aí fui para a PS, lá na Carolina do Norte, na cidade de Chapel Hill, perto de Raleigh, a capital, e fiquei bastante tempo lá, fiquei 1 ano e 8, quase 2 anos lá. Voltei agora, faz pouco tempo, e a empresa falou, olha, volta para o Brasil, vamos pensar em alguma coisa para o futuro, queremos você com a gente e tudo mais. Então eu começava a fazer a exportação dos produtos brasileiros, dos Estados Unidos e da Europa, para os mercados como Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, CIS, né, que a gente chama de mercados ali, Armênia, mercados esqueci o mercado. West Africa, né, que é Gana, Gabão, Angola, e aí vai Benin, e África do Sul, e alguma coisa para Vietnã e Ásia, né, e China no geral. E aí eu comprava bastante coisa do Brasil, vendia também bastante coisa do Brasil, comprava bastante coisa dos Estados Unidos, vendia, e assim a gente vai fazendo a parte de trading, né, que é o que... Então você é acostumado a negociar bastante tudo com pessoas de diversos pontos do mundo? Até com a minha mulher eu negocio. Daí é mais fácil, né?
Aí acaba sendo bem mais fácil, não, né? A gente entra nesse mundo, a gente fica pensando em negociação 24 horas por dia, não para, né? Legal. E você daí fez o MBA em que, logo depois que você se formou, quando é que você fez esse MBA em Negócios Internacionais? Eu vi que eu tinha necessidade, quando eu fui para São Paulo, de me aprofundar um pouco mais, né? E surgiu a necessidade, até que os empresários que cuidam da Aurora falavam, olha, eu preciso de alguém mais capacitado. E eu sempre tive vontade de ir atrás, né? E fiz alguns cursos de comércio exterior lá em São Paulo, que eu acho que a Univale não perde nada. A Univale, eu ganhei bastante experiência com professores excelentes, inclusive a Dinorá, que também tem uma baita de uma bagagem. Né? Ela é muito conhecedora. Sim, e ela sempre dava muito apoio, e ela é bem inteligente no que ela faz. Então eu comecei a pegar algumas sacadas, algumas dicas, e foi muito bom. Para mim foi assim excelente nesse ramo, né? Então Global Trading para mim abriu bastante portas, assim, né? Eu sei que é muito importante você falar pelo menos 2, 3 línguas, né? No mínimo 2, mas eu imagino que 3 seja melhor ainda. O que você acha que foi um diferencial para você? Nessa, assim, não ter medo de trabalhar, cara. A língua é importante, você tem que saber inglês, isso é básico hoje. No mundo, todo mundo fala inglês. Espanhol é uma segunda língua que todo mundo fala. Eu tinha um pouquinho do francês, inclusive fiz na Univale. E também português. Você fala quantas línguas? Hoje eu falo assim, espanhol, inglês, português e um pouquinho do francês, né? Mas eu uso muito o inglês. Inglês é o dia inteiro, não para, inglês é toda hora. Então eu indico, quem não fez inglês ainda faz, né? Porque se quer ganhar dinheiro com essa parte de exportação, você tem que aprender inglês. E você viaja bastante, eu imagino também que é uma atividade bem dinâmica, né? Uma hora que você está aqui e outra hora você está em outro lugar. Você entardece em Paris e amanhece em Nova York. Então você passa viajando. Como é que isso foi uma superação para você? Você sempre gostou de viajar? Como é que você se adaptou? Você sempre sonhou em ter uma atividade assim bem dinâmica, que você pudesse viajar bastante, ou foi algo que foi acontecendo e você foi se adaptando a essa realidade? Olha, assim, eu tive que me adaptar bastante, porque no início a gente achava, ele viaja bastante, deve ser super legal, né? A gente sempre pensa isso. Nossa, é uma maravilha você viajar, mas assim, chega uma hora, fuso horário, muitas vezes você tem que passar por situações que são bastante inconvenientes. Por exemplo, tem países que você chega que você vê uma pobreza extrema, assim, e aí você fica até chocado. Você não está indo lá para ver paisagem, você está ali para ver a realidade do teu cliente, das pessoas que você trabalha. E nem dá tempo, né? Por exemplo, você é a Torre Eiffel, você só dá um tchauzinho, só assim. Só passa de carro. Às vezes é porque você saiu do aeroporto, entra para uma reunião e você volta para o aeroporto. Aí você nem tem como dar uma olhada, né? Mas é assim, claro, às vezes você é aquela pessoa que está começando, você, nossa, vamos, você arruma um jeito, você não dorme, dá um jeito, você dá um jeito, você vai, né? Isso é bacana, eu imagino, bacana. Pelo menos no início deve ser algo bem prazeroso, a longo prazo que talvez seja um pouco mais cansativo, que venha realmente ser um perfil da pessoa de gostar de fazer isso. Não, né? E por exemplo, agora eu estava viajando em menos de 2, 3 semanas, eu fui Brasília, São Paulo, uma vez para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, voltei. Então você também no Brasil, aqui você não para, aí você vai para o Oeste Catarinense, você volta. Então quando você vai ver, você assim, às vezes não tem nem tempo de pensar, né? Então, por exemplo, assim, agora em julho tem África do Sul. Então, África do Sul, Gana, Angola, aí você para, você fica uma semana, você volta, entendeu? Aí já vão marcar a próxima, porque daqui a pouco tem feira não sei aonde, tem um cliente que já está querendo ver um projeto diferenciado, então você já tem que começar a pensar em alguma coisa diferente. Então você não para, toda hora. Teve alguma negociação assim que foi um desafio para você em algum país, que foi desafiador, que foi assim uma superação para você? Olha, eu vou te falar uma coisa, nessa crise da Rússia que teve agora em dezembro, eu acredito que eu me superei, porque teve muita gente perdendo dinheiro, tem gente perdendo dinheiro ainda, a crise está pegando feio não só no Brasil agora, né? E a gente acompanha como é que estão os mercados. Como eu tinha te falado anteriormente, hoje, por exemplo, quem tinha dinheiro para comprar 2, 3 containers, por exemplo, na Rússia, né, com rublo, você compra metade. Então, muita gente perdeu bastante dinheiro. Então, muita gente abandonou carga, muita gente... imagina, você está com um container que você comprou do produtor, você exportou ele, você tem funcionário para pagar, salário, você tem todo... responsabilidade. E aí, quando a carga está chegando, o cara fala, não quero mais, abandona e some. Ele declara falência, desaparece e tal. Aí, como é que você vai se virar com isso? Então, você tem que trabalhar 24 horas até você conseguir. E a carga, ela não custa
2, 3 mil dólares, são 100 mil, 200, 300 mil às vezes. São valores muito altos. Muito altos. E às vezes você não comprou uma carga, você comprou 20. Então você tem que saber lidar com a dificuldade, você tem que saber negociar, você tem que saber o timing do negócio, saber quem é o cliente que você compra, saber se ele é um processador, se ele é um distribuidor, se ele tem cash flow, né, que a gente fala que é dinheiro na bala na agulha. Então a gente tem que estar sempre sabendo com quem que nós vamos estar lidando, né? Então esses são os grandes diferenciais. E essa negociação da Rússia agora no final do ano, eu tinha alguns contêineres que estavam em águas e o cliente cancelou. E o mercado estava caindo. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, a gente trabalha lá, eu tinha 30% de pré-pagamento e os 70% iam ser pagos 10 dias antes de chegar a carro no destino. E isso é a modalidade TT, Telex Transfer, né? Então, a gente estava trabalhando nessa modalidade e o cliente falou, sumiu, não quis mais e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse pré-pagamento, eu abaixei o preço até lá embaixo, vendi a carga para sair no, a gente chama de break-even, ou seja, para não perder nada e não ganhar nada. Então, por quê? Porque o mercado ia cair muito e o outro cliente também ia cancelar. Tanto é que aconteceu, a carga chegou, o cara internalizou, ele aceitou, o preço caiu mais ainda, ele perdeu o dinheiro. Então ele vai ter que comprar um preço mais baixo para poder compensar. Então você não para. É toda hora nessa jogada de pensar na empresa, né? Pensar nas pessoas que estão ali trabalhando. Tem gente que precisa pagar tem despesas, tem filho. Então, se você não pensa nisso, você pensa só no negócio e abandona o barco, como já aconteceu com várias pessoas, é teu nome no mercado, a empresa que você trabalha fica mal. Tem que ter um comprometimento muito grande. Muito grande. E a comércio exterior o dia inteiro. Legal. Pedro, nós temos que dar um tempo Tá. pro break, daqui a pouquinho a gente está de volta. Legal. Estamos de volta conversando com o executivo Pedro Fontes, ele que veio compartilhar conosco a sua trajetória de aproximadamente 10 anos como executivo da área de comércio exterior. É isso aí, né, Pedro? Isso aí. Você estava me contando agora que você fez um intercâmbio para os Estados Unidos. Uhum. Lá você aprimorou a língua inglesa. Isso mesmo. É bacana, né? Eu também fiz, fiquei 3 meses lá. Foi pouco tempo, mas foi uma experiência bem prazerosa. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano e alguns meses. Então já deu para aprimorar bem mais. E depois, eu sei que você me contou uma coisa que eu achei bem interessante. Como é que foi? Você chegou em casa, você mora, é natural de Brasília, é isso? Brasília, E aí a sua mãe fez as malas? Não, ela, assim, eu tenho mais outros 2 irmãos, e aí ela vai até se emocionar, porque quando ela, né, mãe quando lembra dessas histórias, ela fala, eu falei pra você que um dia você ia dar valor. Então chegou o dia, né? Então assim, eu falei pra ela falou pra mim assim, tá na hora de vocês virarem homem, porque ficar morando na casa da mãe não dá, né? A gente cria o filho pro mundo, não para ficar embaixo das asas. E eu acho que tá certo, porque senão a gente fica muito assim, meu primo, meu não sei o quê, e você não se desenvolve como pessoa, né? É verdade. Né? Querendo ou não, você passa por dificuldades, desafios que acaba se desenvolvendo bem mais. E assim, chegar em Balneário Camboriú, de Brasília... E por que você veio para Balneário? Porque na realidade, assim, meu irmão tinha vindo primeiro e ele estava numa fase, eu resolvi vir com ele. Falei, não, eu vou estar com você aí junto e tal. E a gente se jogou. E a gente veio mesmo, porque eu acho que assim, estava muito cômodo ficar ali, né, família e tal. E os desafios é que trazem as grandes oportunidades na sua vida. Então eu vim para cá, desacreditado, não achava que ia ficar pouco tempo e voltar. E aí comecei a ter mais desafio, porque você vem de Brasília, você não conhece ninguém, você tem que conquistar as pessoas por quem você é, por quem você é. E assim, começa a falar, Balneário Camboriú tem várias pessoas de outros estados. Elas vêm com os amigos, elas vêm, às vezes vêm de Brusque, às vezes vêm de outras cidades, né? E eles já meio que se conhecem. Agora, quando você não conhece ninguém, e a sua cultura, eu achei totalmente diferente, assim, do sul para a região centro-oeste, onde eu vim. Com certeza. E você começa a aprender como são as pessoas nos lugares, entendeu? Então você começa a respeitar mais, entendeu? Então eu tenho maior admiração por esse estado, eu respeito demais as pessoas aqui, porque batalham demais, né? E lá no sul, e lá em Brasília é aquele negócio, né? Ou é concursado, ou sem desmerecer. E às vezes a gente fica pensando assim, eu preciso passar no concurso público para ganhar dinheiro. Eu preciso... Gente, eu acho que você devia se jogar no mundo. Tem tanto brasileiro aí ganhando dinheiro lá fora. E eu sei disso porque eu vejo, né? Eu vejo aí grandes empresários, o empresariado brasileiro mesmo, os grandes diretores de JBS, que estão lá no México, que estão não sei onde, eles não estão ganhando pouco, né? Eles estão ganhando comissão, eles estão se desafiando todo dia.
E esse é o grande barato do negócio, porque, imagina, você é concursado. Eu tive colegas meus que eu conversei, eu sou concursado público. E aí, o que você faz? Às vezes não entendia nada para fazer. Eu ficava assim, eu falava, cara, aí eu ficava pensando, tudo que eu passei, que a gente tinha que batalhar e tal, correr atrás, acho que é muito mais empolgante, né? Mas se você quer uma estabilidade de ficar ganhando teu dinheiro todo mês, é uma outra opção. É uma outra opção. Eu também não julgo, não falo. Boa sorte, né? Legal, então. Isso aí, Balneário te trouxe, Balneário Santa Catarina te trouxe de bom. Se você tem, como diz o meu chefe, objetivos e botar um objetivo na vida, acreditar nisso, honestidade, né? Óbvio. Trabalhar muito, porque quem não trabalha não ganha dinheiro. Você colocou aquela questão de que uma das características importantes para o profissional da área de comércio exterior é trabalhar bastante, né? Tem alguma outra característica assim que você acha que acaba sendo um diferencial para as pessoas? Acreditar em você, chegar e assim, às vezes as pessoas começam a tentar fazer o mundo que está tudo errado, que está isso, que está aquilo. Se você se posicionar, não, está errado, é assim que tem que ser feito. Você dá uma credibilidade maior, as pessoas começam a te levar mais a sério. Então, às vezes, mesmo que você não saiba, você fala, olha, eu não sei, vou procurar saber e te informo. Sabe, se posicionar, eu acho que o posicionamento para a pessoa te dá muito mais credibilidade que você simplesmente ficar nervoso, sabe? Meu Deus, o mundo vai acabar, o mundo vai explodir. Então, isso traz um pouco de insegurança para as pessoas que vão te contratar, ou até mesmo que vão trabalhar com você, né? Então, eu acho que às vezes falta um pouco das pessoas terem mais coragem de falar não, de ser mais pontuais nas coisas que fazem, né? Não firmeza assim, achar que é o dono da verdade, mas otimistas e ter a cabeça fria para poder se posicionar, né? É isso que é o que eu penso hoje, assim. E na verdade são características que para qualquer outra profissão são muito importantes. Isso, né? Legal. Pedro, me tira uma dúvida. Eu sei que você trabalha muito com negociação, você já contou isso para nós. Eu também já dei algumas palestras de comunicação no curso de comércio exterior, né? Até porque eu sou professor de comunicação oratória, enfim. Legal. E lá, né, a gente trabalha muito a questão de saber os costumes dos outros países, de saber a cultura deles, até para não aniquilar logo de cara com a negociação. Então é muito importante aí a gente ter esse conhecimento. Com certeza. Eu sei que também sou professora de marketing e teve uma visita que nós fomos fazer num frigorífico. E é interessante porque naquele frigorífico você não poderia misturar a carne de frango com nenhum tipo de carne suína, porque ia ser exportado para a Arábia. É isso? É isso mesmo. Exatamente, porque é uma carne que não pode misturar, enfim, eles não gostam de carne suína. Isso. Então são coisas que você tem que saber, são peculiaridades que você tem que ter o conhecimento, a cultura, né, até para saber negociar com esses países. Como é que você vê? Você sempre estuda antes a cultura do país, quando você chega no país, você estuda antes, você já sabe assim, como é que foi no início? Ter esse conhecimento um pouquinho de como é que negocia um americano, como é que negocia um japonês, que são duas pessoas de culturas bem distintas, né, e até mesmo o árabe, enfim, né, como é que você se viu diante desse contexto aí? Olha, eu achava o seguinte, eu sempre ouvia mais do que falava, para ser bem sincero. Ah, é? Ouvia mais do que falava. Às vezes você está numa roda de negociação, ouve, deixa falar. Às vezes você tem um chefe que tem mais experiência, escuta mais o que ele tem para te falar. Por exemplo, os Estados Unidos é business, né? Não tem conversa. Você está ali para você fazer dinheiro. Né? Objetivo. Botar o objetivo e fazer a coisa acontecer. Direto. Japão, por exemplo, 3 meses de negociação, você tem que ficar indo e voltando. Você percebe bem essa diferença? Bem essa diferença. Nossa, mas é nítido. Hoje, se você não tem esse feeling do negócio, se você quer dar um de americano em cima do japonês, você fala, não. Tanto é que, se você vê, por exemplo, a carne de frango, para o Japão, saindo dos Estados Unidos, não tem tanta vazão como tem a brasileira, né? O brasileiro ele consegue negociar melhor nessa questão de preço, nessa questão até mesmo cultural com o Japão, né? Então, são totalmente diferentes. Chinês é totalmente diferente, África é outra coisa diferente, eles têm, assim, lábia, falam bastante, gesticulam bastante. Russo é mais sério, assim, sabe? Né? Eles são muito... Então... E durante o dia você fala com diversas pessoas do mundo. Então deve ser bem interessante, porque numa hora atende o americano, você fala mais direto. Daqui a pouco atende o japonês, você já foca mais no relacionamento. Isso. Não, e assim, é engraçado porque, por exemplo, o indiano eu morei lá com bastante indiano, cara, eles são as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Eles são tão queridos, né?
Até queria mandar um abraço para meu amigo Nikhil, que está nos Estados Unidos, vai assistir. Que bacana! Sim, ele é indiano agora, inclusive vai casar, eu queria mandar um abraço para ele. e ele, assim, eu admiro porque eles são tão simples, sabe? E, por exemplo, o americano é business, não quer saber, quer trazer o resultado. Por que você não trouxe o resultado? Se você perder uma venda, ele já começa a ficar nervoso. Ansiedade. Então, às vezes, eu fico um pouco assim. Para o japonês é muito devagar, você senta, você conversa. Essas particularidades, assim, eu sinto um pouco, né, são bem diferentes para o meu mundo, assim. Mas estou falando com o americano, de repente estou falando com o russo que está não sei aonde, estou falando com um cara do Iraque que compra bastante também e ele faz piadinha fora de hora e às vezes você tem que aceitar. O iraquiano. Às vezes ele fala umas coisas assim que você tem que ficar assim... Teve algum fato pitoresco no meio desse contexto todo que tu consegue se lembrar? Cara, teve uma vez assim que a gente... Recente, acabado de começar no comércio exterior e eu estava atendendo o Oriente Médio, né? E a Aurora fazia suíno e aves, né? E de repente eu comecei a falar que não, que o suíno, que não sei o que, o cara começou a gritar no telefone. E gritava, e eu não sabia porque o cara estava gritando. E eu falava, mas o suíno é tamanho, não fala isso. E desligou na minha cara. Aí meu chefe falou, você não pode falar sobre suíno, mas não fala de jeito nenhum com eles, não é para falar. Então a gente vai aprender. Ficou bravo. Ficou muito bravo e às vezes você fica assim, sabe, fiz besteira, né? Mas para quem é novo, fica morrendo de ansiedade. Depois, falei mesmo, desculpa aí. E ele sabe que faz parte, né? Faz Tem parte, que aprender também. Às vezes a gente dá umas pisadas na bola, faz parte também. Hoje você trabalha na Seaboard. Seaboard. Isso, você é um executivo lá, né? O que vocês exportam lá? Com o que vocês trabalham? A gente exporta todos os tipos, óleos, né? A gente trabalha com grãos, soja, milho, amendoim, a parte de proteína animal, que a gente tem bastante. Nós temos, a empresa tem 2 plantas de suíno, né, que abatem 20 mil cabeças de suíno cada uma. Só para te dar um comparativo, a Aurora tem, acho 7 plantas, ela abate 17 mil. Então, ela é gigantesca, a empresa. Tem 4 plantas de peru, que abatem bastante também, eu não vou saber o número, mas assim, na marca Butterball, é muito forte no mercado americano, no mercado interno americano. Nós temos navio a granel, né, que nós exportamos bastante soja, milho para Nicarágua, Honduras, para esses países de Centro-América e para a África, né? E a empresa também tem sede na África do Sul, então a gente consegue trabalhar. E a gente tem a Peça Internacional, que é a empresa que eu trabalho, que é do grupo, né? E a gente faz essa parte de trading, de venda mesmo, para todos os países. E eu sou responsável hoje no Brasil, dos produtos de proteína animal, né? Para todos esses mercados. Como é que vocês fazem a prospecção de clientes assim? A gente faz da seguinte maneira. Nos Estados Unidos tem um órgão chamado USAPIC, né? Que é o órgão como se fosse uma UBABEF. Eu vou explicar mais ou menos. É como se fosse um órgão que vai lá no país, pesquisa todos os clientes, todos os grandes supermercados, redes e tal, que compram, e eles fazem um banco de dados para as empresas associadas, né? Então a gente mais ou menos que tem quais são os clientes, quem não compra, quem compra. Então a gente mais ou menos sabe quem são os clientes, né? Então a gente já sabe como direcionar. Então prospecção do cliente é pegar, como diz meu chefe, é pegar o telefone e ligar. Todo dia, pega o telefone e liga, porque se você não liga, tua concorrência vai ligar, e você tem que ter assim, qual é o teu diferencial no mercado mesmo para ele poder comprar de você? Geralmente é a condição de pagamento, geralmente é o preço, você tem um diferencial no preço. Então é pegar o telefone, ligar e fazer a coisa acontecer. Ter força de vontade, ligar todo dia. E acreditar, manda e-mail, liga, cobra, pergunta pro cara, manda, fala com ele, até o cara comprar de você. E é até interessante, porque outro dia a gente tinha uma amiga nossa que veio conversar com a gente, estava chorando que desemprego no Brasil está terrível, que está muito ruim, não sei o quê. Aí eu vejo outras pessoas ganhando dinheiro, né? Assim, empregados ganhando dinheiro e tal. Aí eu falei, você já pegou o telefone e ligou para essas empresas? Ela falou assim, não, eu mando e-mail porque eu acho que fica meio informal. Fica meio assim chato eu pegar e ficar ligando, né? Eu falei, desculpa, pega o telefone e liga. Pergunta, vocês estão precisando? Quando é que vocês vão precisar? Não é para ter medo, entendeu?
ninguém vai te salvar, entendeu? Você que tem que trazer resultado, você que tem que mostrar que você quer, você que tem que fazer as coisas. Isso é interessante porque uma vez eu estava assistindo até a palestra do Roberto Chiniachik, né? E ele estava falando que o brasileiro parece que tem medo de vender, às vezes. não pode ter medo. Não pode ter medo de vender, né? Não tem por que ter medo de vender. Na verdade, você tem que se colocar à disposição para solucionar um problema para a pessoa. Isso mesmo. Porque pode ser que ela esteja precisando daquilo, mas às vezes as pessoas elas se sentem envergonhadas, intimidadas. Ai, eu vou incomodar. Então, realmente tem que ter esse perfil, né? Na verdade, é um perfil proativo. Né? Ir lá, ter atitude, fazer o negócio acontecer. E às vezes você fica reclamando, porque o mercado está caindo, está ruim, aí que é bom, porque quando está baixo, é aí que você compra, aí que você liga, aí que você, porque não tem mais para onde descer, só tem a subir. Então você tem que ter a hora, é o timing do negócio, essa é a verdadeira grande jogada, entendeu? Porque a gente fica, tá ruim para não sei o que, não vou fazer nada, vamos esperar. Vixe, então deixa o carro passar. Porque aí vai ter outro que vai fazer negócio, tem outro que vai ganhar dinheiro, tem outro que vai se aproveitar da oportunidade do Brasil estar mal e vai ganhar dinheiro. Eu tenho que são nos momentos de crise que você percebe o valor do profissional. É a hora que você ganha dinheiro. Para mim é. É mesmo? É. Olha, que otimista. E eu sei disso porque agora eu já sabia que em janeiro estava começando a cair um monte de coisa. Eu comprei muita coisa, vendi bastante coisa e fiz a coisa acontecer e todo mundo reclamando. E eu... Sem medo. Comprou alto, tá caindo, o teu cliente vai cancelar. Compra mais baixo para compensar, faz a coisa acontecer. Legal, entendeu? Hein? Pedro, adorei o seu astral. Olha só, nós temos uma lembrancinha para você. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Nós temos que chegar ao fim do nosso programa. Né? Você quer deixar algum recado? Eu sei que você mandou aí um abraço pro seu amigo que vai casar, um indiano. Isso, na Índia. Para sua mãe também. Daqui a pouco eu tô a Xuxa aqui. Não, mas assim... todas as pessoas que estiveram comigo já me conhecem, então ela já sabe que eu sempre mando um abraço. E às vezes, não mandou um abraço aqui, não. Conhece que eu amo bastante as pessoas que eu estou sempre junto, né? E assim, é aquela coisa, gente, não desacredita nunca, acredita em você, né? Corre atrás, batalha e tenha fé em você, porque tem gente precisando. Claro, né? Então, show de bola. É isso aí. Então tá, muito obrigada. E é isso aí, ó, pessoal, fica o recado para a semana. Tenha fé em você. Isso mesmo. Quero agradecer também as lojas atrativas aqui na Oswaldo Reis, 1540, toda a atenção do pessoal aqui, sempre muito queridos. E é isso aí, pessoal. Tenha fé em você, tenha uma semana maravilhosa, fiquem com Deus e até semana que vem.